já foi grande um dia e tem que voltar a ser grande outra vez. Então, tomara que fora das quatro linhas o São Paulo melhore, que volte a ser o grande que foi e que voltemos a vencer como foi 2023 e 2024, que a gente foi campeão. Isso é o que todo mundo dentro do clube quer. Todos os jogadores querem ser campeão com essa camisa e é bem importante que fora das quatro linhas o São Paulo volte a ser um time grande. A gente podia projetar que vai perder com o Português em casa. Vamos lá. Não pode. É grave. Moralmente, sim. No período de construção, o que estamos fazendo para colocar minutagem naquele, como eu falei antes, não deve acontecer, mas aconteceu. Então, temos que entender essa situação, acreditar no trabalho, sabemos o espaço que a gente tem para construir, para crescer como time. Então temos que pensar já amanhã com Palmeiras e dia a dia. O Pri, a do Caleri é forte, né? Porque ele fala, o time não é grande mais, o clube não é grande mais. Evidente que o São Paulo continua sendo gigante, gente. Evidente. E claro que tá dentro de um contexto, né? Nesse momento, institucionalmente, o São Paulo se apequenou. O São Paulo se apequenou. E dentro de campo, tem um título aí não muito longe, mas é um time que se acostumou a conquistar muito mais durante toda a sua existência. O São Paulo é um grande campeão do futebol brasileiro, do futebol do continente e do futebol mundial. E hoje o São Paulo não é esse time. Então, dentro desse contexto, evidentemente que o Caleri estava falando ali. Agora, sobre o Crespo, o Pri, sendo bem direto, eu gosto muito das entrevistas do Hernan Crespo. Eu acho que ele tem uma maneira de falar que transparece sinceridade, às vezes até demais, mas uma sinceridade, sabe, ponderada, equilibrada. É um cara que não sai por aí fazendo, sabe, discurso pra galera e dando chilique. Eu gosto muito, cara. Mas eu quero saber o desempenho dele. O Hernan Crespo, número 1, tem responsabilidade, por exemplo, nessa derrota? E 2, ele corre algum risco, Pri? André, é tudo muito instável no futebol, né? O Hernan Crespo, eu falei ontem no último lance, ele não é unanimidade dentro do São Paulo, ele não tem 100% do apoio da diretoria, nem dos jogadores, não estou falando que tem alguém querendo derrubar ele, mas é natural, isso em qualquer lugar do mundo, qualquer time, enfim, e aí essas coisas acabam pesando um pouco quando o resultado não vem, né? Quando ele vem, isso fica de escanteio. Então, ele não tem 100% de apoio, lembrando que o São Paulo passa por um momento delicado, como a gente falou. Então, assim, no Campeonato Paulista hoje, a situação do São Paulo é ruim, sim. Tem só uma vitória em 4 jogos e já foi metade da primeira fase, né? Como que se classifica desse jeito? Então, assim, o Crespo hoje, André, a minha convivência com a torcida do São Paulo é gigantesca, assim, né? A minha impressão é que todo mundo gosta do personagem do Crespo mesmo. Só que na ponta do lápis, o time é mal treinado, né? Então fica aquela divisão de opiniões, divisão de onde você se apega mais. Porque, beleza, se o time é mal treinado e aí você fica em 7º no Brasileiro, é uma coisa. Se é mal treinado e você cai no Paulistão, é completamente outro cenário, né? Então, é um cara que tem muito carinho, todo mundo tem muito carinho. Ele é um cara que adora o São Paulo, isso é óbvio, dá para ver. Tanto que ele está se expondo e se dedicando nessa fase que ninguém merece ser treinador de São Paulo agora. Deve ser um saco, né? Ele tá lá, pondo a cara a tapa, enfim. Mas o time é mal treinado, né, o André? E eu acho que, assim, às vezes me parece que falta um pouco de entendimento do Crespo, e nem deve ser isso, porque ele deve entender muito mais que a gente, né? Mas é porque o campeonato do São Paulo não deveria ser contra o Palmeiras e o Corinthians, né? Deveria ser contra o São Bernardo, que venceu, contra a Portuguesa, que perdeu, né? Porque se você não consegue ganhar nem desses times, você não vai conseguir chegar na Neoquímica Arena e ganhar também. O que você tá dizendo é assim, nos clássicos, acaba que troca ponto, você ganha um, perde outro, tal, não sei o quê. Mas você tem que fazer o serviço nas outras partidas para poder fazer a pontuação mínima para classificar, né?
Exato, exato. E aí, quando você entra num jogo contra a Portuguesa, em casa, que era extremamente importante do São Paulo vencer, porque, como em qualquer campeonato, se tá difícil fora de casa, então pelo menos faz a lição de casa, né? Tenta ganhar no Morumbi. Só que aí ele entra com um time completamente diferente, com jogadores que nunca jogaram juntos, então isso pega um pouco o torcedor, né? Acho que talvez falte esse entendimento de que, ó, beleza, vamos se matar contra o Palmeiras, mas contra a Portuguesa tem que se matar mais ainda do que contra o Palmeiras, porque o São Paulo hoje não é um time que pode entrar de qualquer jeito contra a Lusa, tem que se dedicar também para ganhar, sabe? Ó, dentro de campo, a situação do São Paulo, ela é preocupante, tá? É aquela risada de nervoso aqui, torcedor, porque dá uma olhada na sequência. Palmeiras, no sábado, jogo exclusivo da HBO Max e da TNT, transmissão exclusiva TNT Esportes, sábado a partir de 5h30 da tarde, estaremos todos nós lá na Arena Barueri, pré-jogo de 1 hora, equipe completa, embaixadores, toda a turma, Priscila Senhorães vai estar lá, com certeza Ricardo Martins, Rodrigo Fragoso, vamos ter lanchinho, vai ser coisa linda. 5h30 no sábado, Palmeiras e São Paulo. Aí depois o São Paulo estreia no Brasileirão contra o Flamengo, joga o clássico do Paulista contra o Santos e a segunda rodada do Brasileiro contra o Santos também. São 2 jogos seguidos contra o Santos. São 4 jogos, assim, complicadíssimos pro time do São Paulo. Pri, pra gente encerrar a parte política, se imaginava que o Casares fosse renunciar pra não perder todos os direitos que ele tem lá e não ficar tanto tempo fora da política do clube. E aqui eu tô falando da parte política, porque tem a parte policial, que essa, cada dia que a gente vê, tem mais coisas aparecendo. Ontem, inclusive, teve uma operação da Polícia Civil em São Paulo, buscando documentos e tal. Então, assim, na parte policial, criminal, a situação vai se enroscando. Mas dentro do São Paulo, na política do São Paulo, as coisas vão se acalmar agora que o Casares renunciou oficialmente, ô Pri? André, é difícil cravar, né? Existe essa expectativa, assim. Agora, como eu falei, o Arrim Assis, que era o vice-presidente do Casares, assume esse posto até o final do ano, quando tem novas eleições, né? E a gente vê, como eu disse, que ele já começa movimentos internos, né? O braço direito do Júlio Casares era o Márcio Carlo Magno, lembrando que ele foi por muito tempo o cara que a gente imaginava ser o candidato da coalizão mesmo, né, desse lado do Casares nessas eleições do final de 2026, mas aí não deu muito certo a estratégia do São Paulo, porque começaram a expor muito ele, e aí as pessoas começaram a ir atrás de quem era o Carlo Magno, que muita gente entende que não tem capacidade de ocupar o cargo que ocupa, enfim, e acabou expondo muito o Carlo Magno num nível, além dele ser citado nos áudios do caso dos camarotes, né, que ele acaba então sendo demitido. Esse é um cargo que incomodava algumas pessoas, lembrando que o Carlo Magno chega no CT da Barra Funda e escanteia o Carlos Belmonte, que independentemente de qualquer coisa, era o cara de confiança dos jogadores do São Paulo, né? E aí ele escanteia o Belmonte a nível do Belmonte pedir demissão, e aí fica ele então com essa comunicação com os jogadores. Então ele é demitido. O Dedé também, do Clube Social, também foi desligado ontem, né? Lembrando que esses caras vão ficar até o dia 2 de fevereiro, foi feito um comum acordo não, né? Falei errado. Foi feito um acordo para eles ficarem até esse dia. E o Clube Social de São Paulo também é um grande problema, né? Muita gente entende que deveria ser separado essas duas áreas da instituição, porque a gente vê os orçamentos de festas juninas, de festas, enfim, é uma coisa que acaba deixando o torcedor bastante revoltado. Então, são pequenos movimentos que vão acontecendo que passam essa impressão de que talvez as coisas mudem, né? Acho até que não vai ser só isso, acho que a gente deve ver novas saídas no São Paulo, tá rolando uma revisão de contratos. Então, assim, imagino sim que possa melhorar, mas acho que ele precisa também dar uma atenção para o futebol do São Paulo, né, André? Porque, como eu falei, o Belmonte já é escanteado, aí o Carlo Magno agora é demitido. Eu não sei te falar quem é que comanda o futebol de São Paulo hoje, não faço a menor ideia. O Muricy Ramalho vai sair de São Paulo muito em breve, nas próximas semanas a gente deve ver oficializada a saída dele. Tem o Rui Costa, que também já foi citado em investigações. Então, assim, eu não faço a menor ideia de quem é que manda lá dentro, né? Quem é que fala com os jogadores? Eu não sei, e acho que
o Caleri também não sabe nesse momento. Bom, a gente vai estar junto lá no sábado na Arena Barueri para contarmos a história do clássico Palmeiras e São Paulo a partir das 17h30. Pri, muito obrigado pela sua presença mais uma vez na live aqui. A gente se vê no sábado, viu? Beijo, André. Se cuida. Muito Bom obrigado, trabalho. muito obrigado. Receba os aplausos do nosso auditório.